Poderia ter sido a passagem, mas foi apenas sangue quente. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim falar do livro Sangue Quente, de Isaac Marion. Um livro que foi meio decepcionante pra mim, assim, não que eu tenha ido com muita expectativa pra essa leitura, mas eu achei que depois que eu baixei minhas defesas, né, minha resistência, e resolvi ler coisas sobre zumbis, que essa seria uma experiência bacana, afinal de contas muita gente fala que esse livro é muito legal. Acontece que, como eu falei, poderia ter sido a passagem, mas era apenas sangue quente. E depois da passagem, nada mais nesse mesmo estilo vai ser tão forte. Deixa eu explicar. Eu sou fã do Justin Cronin, eu sou fã de A Passagem, eu sou fã de Os 12. E eu estou ainda desesperada pelo terceiro livro, que aquele diabo daquele homem não publica, não lança pra me fazer feliz. Mas eu sei que a resenha aqui não é de A Passagem, porque inclusive ela já existe aqui no canal. A resenha é de Sangue Quente, eu vou mudar de mão porque assim eu tô com a distensão no ombro, não repare. Vamos falar do que interessa. Sangue Quente é um livro sobre zumbis. Por que eu não falei com zumbis, como eu costumo falar em outras resenhas de livros que tem zumbis? Porque eu acho que nesse caso, a autora não foi muito adiante no quesito trabalhar questões mais profundas usando os zumbis como estandarte. Poderia ser muito mais interessante essa ideia. Ela traz aqui e ali pontos de destaque, pontos interessantes. Ela traz aqui e ali algumas faíscas, algumas coisas que poderiam ter ficado muito boas, mas acho que ela não conseguiu desenvolver, ela não teve fôlego para desenvolver. Eu vou pescar meu caderninho aqui para fazer os comentários com vocês, porque senão eu vou me perder nessa resenha, vou falar um monte de coisa e não vou dizer nada. Então assim, em Sangue Quente, os zumbis são uma praga, uma espécie de epidemia. Aquela velha história de que se a pessoa for atacada por um zumbi, for mordido por ela, vai se transformar num zumbi também. Mesmo que ela seja morta, ela vai ressuscitar, entre aspas, como um zumbi. Então, assim, o cérebro dela tem que ser destruído para que ela realmente morra, para que ela tenha a morte verdadeira, né? Um zumbi também já pode ser morto se atacado no seu cérebro. Ok. Você tem como personagens principais o R. Sim, o cara não tem nome, o nome dele é R. Isso eu achei um ponto interessante, porque aí a Isaac Marion começa a falar da questão da memória, da personalidade, de saber quem sou eu. Isso me lembrou escritores de ficção científica que vivem perguntando, né, o que é que torna um humano, como por exemplo Philip K. Dick. O que é que torna um humano diferente de uma máquina, diferente de um robô? O que é que permite a você saber que você é humano e você não é um robô? Aqui em Sangue Quente, talvez a gente pudesse apontar esse diferencial como a memória, né? como as lembranças de uma vida. Porque o R não sabia dizer quem ele foi quando estava vivo realmente, o que ele fazia, o que ele gostava e como era o nome dele. Ele sabia apenas que era R, com o amigo dele era apenas M. Aí eu achei uma incoerência. Por quê? R, apesar de não saber quem ele era, o que ele fazia, do que ele gostava, vivia, assim como outros zumbis do grupo dele, no aeroporto abandonado. Ele vivia mais especificamente num avião, numa fuselagem, né, uma cabine de avião abandonada. E essa cabine tinha vários elementos pessoais, entre eles uma coleção de livros, com os preferidos dele. Mas se R não sabia quem ele era, do que ele gostava, o que ele fazia, como é que ele sabia quais discos ele gostava de ouvir? Então assim, já achei um negócio meio estranho nessa parte, né? Os zumbis são apresentados aqui como completamente desprovidos de alguma personalidade, de alguma característica diferenciadora dos demais. Eram criaturas mortas-vivas que andavam zanzando pelo mundo, né, para comer cérebro. Nessa parte de comer cérebro, achei outra coisa interessante também, né, o motivo pelo qual eles comiam cérebros. Eu não vou contar aqui porque pode ser spoiler, eu não sei se bem, acho que é. Mas assim, achei bacana essa parte, assim, o porquê de comer cérebros. Achei um link bacana que poderia ter um desenvolvimento legal com essa questão da memória, com a questão da identidade, mas também parou por aí, morreu no meio do caminho. Esse livro foi recomendado pela Stephenie Meyer, eu acho, né? A moça de Crepúsculo. Então assim, já fiquei com o pé atrás. Ah, você não leu Crepúsculo, como é que você pode falar mal? Posso, quero falar mal, acabou, gente. Vi os filmes, achei o ó, achei super fracos, achei que os vampiros não mereciam aquela representação. E pronto, falei, tá? Pretendo ler os livros, pretendo, estão no meu Kindle, estão. Não li ainda, ok. Mas eu acho que a indicação da Stephenie Meyer já me deixou meio desconfiada com a qualidade de Sangue Quente. Enfim.
Achei os personagens fracos, superficiais, mal trabalhados. Eu não me liguei com nenhum personagem. Não achei que nenhum tinha carisma suficiente pra segurar a história. A Julie, que é uma das personagens principais, né? Ela e o R. Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho. O que acontece? Os zumbis estão lá zanzando, precisam, né, de sangue quente para ficarem vivos. Eu pensei no sangue quente de duas formas, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí o R, um belo dia, para fazer um ataque junto com o grupo dele, né, para comer pessoas vivas, e encontra essa moça, Julie. E alguma coisa acontece que ele não mata a Julie, muito pelo contrário, ele protege a Julie e leva ela para casa dele, lá que é a fuselagem, que é a cabine abandonada do avião. E assim a Julie começa a interagir com o R. Outra coisa bacana, essa questão da interação do vivo com o morto-vivo, né? E o vivo tendo a possibilidade de rehumanizar esse morto-vivo. Achei legal isso, mas eu esperava mais o tempo todo. Eu esperava um texto, tudo bem, de repente foi a minha expectativa e não era o propósito da autora. Ela queria uma coisa muito mais simples, eu queria uma coisa muito mais elaborada, sei lá. Aqui, o Linktree me acostumou mal com Mortos Entre Vivos, eu fiquei esperando que a mulher dê um salto de qualidade e ela não deu. Ficou num pulinho, né, de 2 centímetros. Enfim. Ok. E a Julie? A Julie era de onde? A Julie era de um grupo que vivia num estádio de futebol. E aí foi que me lembrou a passagem, né? As pessoas... a praga tomou o mundo, se espalhou pelo mundo, as pessoas passaram a ficar confinadas em espaços em que elas tiveram que reconstruir a vida. Então o mundo delas, que antes era aquela vastidão, passou a ser aquele espaço confinado. Elas construíram micro-sociedades naquele espaço, com regras, com todo tipo de coisa que existe no mundo em geral. Só que a grande questão é, vale a pena viver assim? Confinado, sem saber o que existe lá fora, o que existe de trás do muro, se existem outras pessoas vivas, se essa praga realmente tomou o mundo todo? Vale a pena viver assim, só esperando para viver um outro dia em que não acontece nada também, que você continua confinado sem saber do mundo externo? Esse tipo de questionamento existe em Sangue Quente, esse tipo de questionamento existia em A Passagem. Só que em A Passagem você vê uma elaboração em cima disso e um avanço, um salto para outros acontecimentos. Aqui você vê um salto micro para outros acontecimentos, e é quando a Julie se junta com o R e acontece um monte de coisa que eu não vou dizer, né? Mas não teve evolução, eu acho, no texto. Achei uma narrativa cansativa, achei personagens pobres, achei uma estrutura de enredo frágil, né? Não achei que não teve um clímax realmente que me empolgasse. O início foi bom, foi irônico, e eu acho que talvez se ela tivesse seguido, olha a minha audácia, né? Talvez se ela tivesse seguido pelo caminho de trabalhar as memórias de R, né? No início eu pensei o seguinte, que R ia ser um zumbi, que ia se encontrar com humanos, e que a história ia ser narrada pelo R e as reflexões dele sobre o processo de se tornar um zumbi e o processo de voltar a interagir com humanos. Eu achei que ia ser essa coisa mais introspectiva, reflexiva, até filosófica, sei lá, do R. E não foi, né? Não foi. Talvez fosse mais interessante pra mim se fosse nessa pegada, né? Acho que foi isso. Essa leitura eu levei até o fim, porque eu queria saber o que acontecia, só por isso, né? Eu esperava que alguma coisa, algum elemento, alguma reviravolta, algum plot twist, como diz a Velhos Valadares, adoro esse termo, plot twist, mudasse as coisas e trouxesse um gás pra história. Fiquei esperando o tempo todo isso e não aconteceu. E eu só li mesmo Sangue Quente até o final porque eu queria saber como é que terminava, certo? Mas parei várias vezes, deixei lá congelando, deixei lá esfriando, li um monte de coisa no meio, fiz um monte de coisa e voltei porque eu queria saber só o final. E o final foi igualmente decepcionante, né? Não me acrescentou muita coisa não. Então não foi uma leitura que eu gostei de fazer. Isso eu tava esperando fazer a resenha pra deletar do Kindle. É isso que já diz muita coisa, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei. Se você leu Sangue Quente e gostou ou não gostou, tem alguma impressão, alguma curiosidade, enfim, se quiser deixar o seu comentário, escreve aqui embaixo que eu vou adorar ler e conversar com você. Um beijo e até mais. Tchau!